você achou desse debate My News TV Gazeta? Faltou o noticiário demais, né, Noblar? Vai ter muito o que falar nos próximos dias, porque foi ali para baixaria, teve muita briga, e até o Datena quase que indo para cima do Pablo Tem uma Marçal. frase, tem muitas, né, dos candidatos todos. Eu queria começar por uma que eu acho que, pelo menos, sintetiza muito bem o papel que ele desempenhou nesse e nos debates anteriores, e que certamente desempenhará nos próximos, que é uma frase do Pablo Marçal, onde ele diz a certa altura, até em resposta a uma pergunta da Tabata Amaral, ele diz: esse não é um jogo de quem tem a melhor proposta, está se referindo ao debate, é de quem aguenta mais essa encheção de saco. Por isso que, infelizmente, quer dizer, se você faz pesquisas, e a Cida sabe disso muito bem, o Cromar também, e pergunta, vem cá, você espera o quê de um debate? As pessoas geralmente respondem que não, eu quero um debate de princípios, valores, quais são as propostas para governar a cidade, ou o estado, ou o país. Mas, na verdade, a maioria das pessoas, e isso também está comprovado em pesquisa, gosta muito, mas muito de baixaria. Gosta de ver o pau cantar, de, se possível, até saírem no tapa, como quase aconteceu quando o Datena vai lá e, provocado pelo Marçal, vai lá provocar o Marçal e, enfim, por pouco não houve tapa ali. Por que eu começo falando do Marçal? Não é em desprezo de nenhum outro candidato. É porque ele é o candidato sensação do momento. Ele faz muito bem o papel dele, o papel de um provocador, de uma pessoa que não está ali para discutir propostas, coisa nenhuma, porque ele também não as tem. Ele está ali apenas para provocar, para insultar, para agredir os seus adversários, para desqualificá-los e para pedir voto para ele mesmo. Coisa que ele também sabe fazer muito bem. Veja quando a tela é dividida no meio de uma resposta ou de uma pergunta, em meio a perguntas e respostas durante o debate, e que o Marçal está na tela, mesmo que o adversário esteja falando alguma coisa, ou sobre ele, ou sobre qualquer outro assunto, ele está pedindo voto. Ele está distraindo a atenção das pessoas que estão assistindo ao debate. A gente costuma dizer que de um debate, em geral, fica uma única coisa, né? Porque as pessoas não é que assistem um debate com atenção, da forma como a gente assiste. O que vai ficar desse debate é o Datena levantando e partindo para cima do Marçal, que o havia provocado e que sai vencedor nessa estratégia da provocação, porque, de novo, estamos aqui discutindo o Pablo Marçal ao invés de discutir os outros candidatos, né? Então, nisso, acho que o Pablo Marçal sai vencedor. De outro lado, eu queria chamar a atenção de que, dessa vez, quando os candidatos à política se organizou para enfrentar o Marçal, ele teve mais dificuldade, ao meu ver. Ele ficou mais acuado ali durante boa parte do debate, apesar de ele fazer aquelas agressões, ele ficou mais acuado e ele partiu para uma estratégia que, em termos estratégicos, nesse momento, não me parece que é o que ele deva fazer, porque o Marçal precisa agora ampliar os votos dele. Né? Ele tem ali um voto que a gente chama de bolsonarista raiz, mas ele precisa ampliar. E aí ficar chamando os outros candidatos de comunista e ficar xingando não me parece que vai ser uma estratégia para aumentar os votos dele. De outro lado, o Guilherme Boulos e o Nunes, eu creio que entraram ali numa estratégia de se colocarem nos seus espaços para recuperarem os seus próprios eleitores. Então, o Guilherme Boulos entrou muito como um candidato mais à esquerda em todas as suas colocações, deixando claro quem ele representa, e o Ricardo Nunes veio mais energizado, né, que era uma coisa que os aliados dele pediam muito, para ele vir mais energizado, defender a administração dele. Então, acho que para os dois o debate não foi ruim, exceto o que eu falei no começo,
e vai acabar que o debate foi sobre o Datena querendo bater no Pablo Marçal, como a gente viu ali, né, depois de muito provocado. Muitos tentando apelidar o outro, Tchutchuca do PCC, o Datena chamado de Dapena, e essas coisas simplificando a questão justamente para pegar na cabeça do eleitor. Isso a gente viu no debate My News TV Gazeta aos montes, né, Creomar? Tem duas coisas aqui que são bem interessantes. A primeira delas, o Noblat tratou muito bem, né? Que é esse desgaste que a política nacional tem tido em passado recente, e o gosto que isso tem alimentado nas pessoas pela baixaria, como uma espécie de vingança mesmo. E eu acho que essa palavra-chave tem que ficar em foco, porque tudo aquilo que o Marçal fez e falou durante todas as suas intervenções, e eu concordo com a Cila que ele estava menos desconfortável, porque a turma entendeu a inovação que ele trouxe ao processo, foi falar para esse público. E aí me parece que tem duas coisas que são importantes aí. Quando a gente olha o debate como um todo, nós temos ali um candidato que sofreu muito com o crescimento do Marçal e outro que tende a sofrer mais potencialmente. Estou falando especificamente do Datena, que é quem mais perdeu votos para esse crescimento do Marçal, e o Nunes, que é aquele que se sente mais ameaçado com o Marçal. Pois bem, em uma eleição que se tornou uma eleição sobre Pablo Marçal, essa é a grande questão do debate eleitoral em São Paulo e da corrida eleitoral em São Paulo. Marçal conseguiu fazer com que a eleição seja sobre ele, e aí ele tem que lidar com o ônus e o bônus disso, obviamente. Eu creio que ele tinha uma estratégia, né? E essa estratégia era gerar um momento de descontrole em alguns dos seus principais antagonistas. E aquela saidinha do púlpito do Datena ali me parece que serviu muito bem a esse propósito. E a lógica dos apelidos, né? A gente pode até usar aquela expressão, né? A quinta série nunca morre, fez com que a maioria dos outros candidatos tentasse surfar nessa lógica, né? Eu creio que a Tabata tentou não entrar nisso, mas numa estratégia muito clara de seguir antagonizando com aquilo que é o Marçal, com o Nunes e com o Boulos em determinado sentido. Mas eu creio que, eu até escrevi isso no Blue Sky, né? Quando a gente tem um debate em que o nível não sobe, perde todo mundo, porque ao final das contas você vai eleger alguém que você não faz a mínima ideia do que vai fazer com a cidade. A gente assiste um debate desse e fica com aquela sensação de que trata-se de um debate para ver quem tem o menor grau de periculosidade, né? Quem é o delinquente menos grave e vai fazer menos mal à cidade. Faz parte dessa nova política que vem aí marcando o Brasil de uma maneira mais forte. Não começou ali, mas de uma maneira mais forte, a partir do governo Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro, e que tem que se repetido com esse advento das redes sociais, né? Então, o que a gente viu hoje foi isso, e eu acho que, na verdade, você consegue extrair alguma coisa no momento em que os candidatos usam o momento das suas perguntas, que, na verdade, eles não fazem perguntas, eles falam dos seus planos, não é? E também no final que vira um momento de propaganda eleitoral gratuita, né, nas considerações finais. No miolo disso aí, a gente vê a tal da lacração, né? E nesse aspecto, né, o Marçal é muito mais treinado que os outros, né? É muito mais sintonizado com esse tipo de estratégia, né? Eu vejo que uma das dificuldades nesse processo aí de São Paulo é que o prefeito Nunes, a gente não encontra um recall dele, né? Algo que ele tenha, alguma realização que tenha sido feita na administração dele, que tenha tido realmente uma repercussão muito positiva, que tenha virado uma marca de governo, né? Então, as intervenções dele são muito no sentido de anunciar planos. Parece que ele está sendo candidato a primeira vez, né? E isso facilita muito para os outros, né? Então, acho que o Boulos, por mais que tenha sido incomodado, ele tem lá o seu nicho, né? E ele pode não estar conseguindo sair desse nicho, a pegar mais votos fora dele, mas eu acho que quem está perdendo mais terreno nisso aí é o Nunes. A Tabata está ali como uma tentativa que, se não der certo para ela, é lucro também, porque ela é jovem, está
tem mais tempo para frente, está fazendo agora, ganhando uma visibilidade muito grande. E o Datena, eu acho que ele ainda não se encontrou, ele não sabe bem o que ele está fazendo ali. Eu li uma entrevista dele um dia desses, dizendo que o que ele gostaria mesmo na política era de ser senador. Então está muito distante disso, porque nem para essa candidatura a prefeito ele está demonstrando qualquer tipo de rumo, né, o que ele quer de fato fazer. Então, nesse sentido, eu acho que em vários momentos, mesmo naqueles em que ele foi atacado pelo Marçal, no fim, os dois somam, não é? Porque o Datena não tem muita chance, não tem um público além dessa faixa do Marçal. Estou falando aqui como leigo, né? Podem me corrigir. Mas, enfim, eu acho que isso caminha para o Marçal tomar o lugar bolsonarista que é do Nunes. Os debates sempre confirmam uma verdade estabelecida pela política, quer dizer, ao longo desse tempo todo, né? Que as pessoas geralmente não mudam seu voto por conta de um debate. Elas podem até se distrair, elas podem brincar, elas podem... Mas elas, no fim, elas se comportam como torcedores dos candidatos que elas já escolheram. Claro que há uma grande quantidade de paulistas, e não só paulistas a essa altura, que ainda não se definiram, ou que pelo menos nas pesquisas dizem que não se definiram, e que vão prestar atenção realmente nas eleições à medida que essas eleições chegam. Eu acho que essa eleição, ganhe Marçal ou perca Marçal, essa eleição para prefeito de São Paulo, Marçal já ganhou. É a eleição do Marçal. Ele é a grande novidade. E ele sabe se comportar ao gosto do entretenimento, com o qual, aliás, o jornalismo cada vez mais se confunde. Porque era jornalismo a intenção inicial, estou falando lá atrás, muito lá atrás no tempo, de promover esses debates. É uma boa troca de ideias, continua sendo uma boa intenção. Mas só que isso virou realmente entretenimento, mais ainda com as redes sociais, que estão aí e são irreversíveis. O Boulos, o Marçal já ganhou essa eleição porque não só ele está provocando esse furor todo que nós assistimos, como porque ele não tem nada a perder, mesmo que perca. Ele não tem nada a perder. É uma oportunidade, primeiro, de negócios para ele fantástica. Cara que aí vive vendendo nas redes sociais os seus cursos, etc. e tal, ele ganha novos seguidores, ele reforça a sua imagem de treinador de pessoas para que elas alcancem, enfim, seus objetivos de vida. E ele também ganha dinheiro na medida em que eu aposto que ele não está gastando um tostão do bolso dele, da sua fortuna acumulada ao longo desse tempo todo. Tem aparecido pessoas, sejam, vamos dizer, oficialmente ou não, que estão dando dinheiro para o Marçal para ele sustentar a sua campanha porque gostam dele ou porque querem evitar uma eventual vitória de um Boulos no segundo turno porque não lhes interessa um Boulos. Poderia até interessar o Nunes, como observa o Bosco, e com razão, o Nunes não tá emplacando, pelo menos até agora. Poderia interessar uma vitória de Tabata, ou poderia interessar uma vitória até do Datena, mas do Boulos jamais. Então, essas pessoas, olha, o mercado financeiro está cada vez mais caminhando na direção de um apoio forte, mais forte do que já dá discretamente agora ao Marçal. Então, Marçal está no céu de brigadeiro, como se diz, e navegando no mar de almirante. Se ele não for o prefeito de São Paulo, eleito ou no primeiro turno ou no segundo turno, ele será candidato daqui a 2 anos a presidente da República. O Marçal, ele chama o Ricardo Nunes de bananinha, mas na verdade o Marçal deu uma grande banana para o Bolsonaro. Bolsonaro está sendo obrigado agora a correr atrás do Marçal, porque os votos do Bolsonaro estão migrando a galope para o Marçal.